AgroPlus, o seu podcast do agro. Estamos aqui para uma gravação sobre um tema, né, Rui? Estamos recebendo aqui Cristiano Bus, diretor de pesquisa e desenvolvimento da Stara. O tema é inovação e tecnologia, em especial pautando o agronegócio. Com informações, conhecimentos, experiências, né, Cristiano? Esteve aí alguns dias atrás numa grande feira internacional na Alemanha e nós vamos, né, Rui, dialogar e extrair bastante informações, buscando qualificar o nosso público, que tem como temática principal também e essência do nosso programa sustentabilidade, gestão, inovação e uma sociedade que busca uma segurança alimentar mais segura, e o Brasil proporciona isso, né, Cristiano? Temos aqui então tecnologias, produção no nosso país, e gostaríamos que você trouxesse para nós aqui todas as suas informações, suas experiências, né, no longo desses 20 anos aí com a Stara, que é uma grande empresa que vimos aqui na nossa região, todo o crescimento e o posicionamento dela nacional e internacional. Rui, apresenta para nós aí então e dá as boas-vindas para o nosso convidado, faz favor. Cristiano Bus, é uma satisfação nós tê-lo aqui com o nosso podcast, né? Acertar nossas agendas não foi uma tarefa das mais fáceis, né? A gente sabe que você é bastante ocupado e as nossas agendas de final de ano também às vezes complica um pouquinho, né? Cristiano, fala um pouquinho da Stara, um pouquinho da história da empresa, né? E, claro, antes de tudo, se apresenta também, né? Fala um pouquinho de você para nós aqui, nosso público. Muito bom, né? Um prazerzaço estar aqui com vocês, né? Duas feras do agro. O Diogo a gente já se conhece há muitos anos, né? O professor Rui também, desde a época da Cotrijal, quando o senhor trabalhava lá, né? Depois prestou consultoria com nós lá na Stara, na parte de tecnologia de aplicação, né? Foi uma experiência fantástica, então é um prazer estar com vocês e vou tentar ajudá-los, né? Conforme a gente consegue aqui. E realmente é uma jornada, né? A Stara foi um casamento que ocorreu 20 anos atrás, né? Foi muito legal. Na época, antes da Stara, eu trabalhava no Colégio Sinodal Rui Barbosa, aqui em Carazinho. Eu era professor e coordenador do curso técnico de informática. E aí, levando os alunos para conhecer a Stara, né, em 2013, isso. A Stara tinha 230 funcionários, uma empresa, né, relativamente média, pequena, para a região já era grande, né? E quando eu entrei lá na Stara, né, meu pai trabalhou 30 anos, quase 30 anos na JAN, então eu já conhecia muito assim, a parte de máquina agrícola. Com os alunos lá, a gente viu a oportunidade, né, Diogo, de botar tecnologia, né? Porque para nós, me formei na parte da computação, né, pela UPF, a visão que nós tínhamos na computação da agricultura era inchada, né? Sim. E quando a gente chegou lá e viu aquilo, né, viu uma oportunidade imensa de agregar tecnologia, né, fazer com aquele aço, agregar valor. E aí foi um casamento muito legal, né? Porque ao levar os alunos, um gerente de RH lá, o Volmir, comentou: pessoal, nós vamos abrir uma área de tecnologia aqui dentro da Stara e estamos buscando alguém para começar essa área aqui. Falou para os alunos, né? E eu disse: mas olha aí, eu acho que vamos mandar o currículo também, né? E aí deu certo, né? Então, final de 2013, então a gente começou a jornada lá. E hoje a gente tem muito orgulho, né, de ver como a Stara se transformou nos últimos anos, nessa parte principalmente de não só industrial, né, como também de rede de concessionários, né, mas também a parte de tecnologia, né, e essa tecnologia sendo produzida aqui. Esse é um grande diferencial, né? Muitas empresas, elas importam essa tecnologia, elas compram de terceiros, né, e a Stara definiu em produzir aqui. E isso transformou muito, né, desde a parte de conhecimento. Pouco se falava de hardware, né, desenvolver hardware, produzir hardware, software embarcado, né, e aí a Stara se desafiou e hoje é um sucesso, né, poder fabricar isso dentro de casa e agregar isso no produto e poder exportar para mais de 30 países, né, então são mais de 35 países hoje que a gente exporta máquinas, né, com tecnologia brasileira, facilitando também até a própria inserção forte da Stara nessa área de agricultura digital, né, 4.0, agricultura de precisão, e podendo falar com propriedade, porque é uma coisa você ser usuário dela, outra coisa é você produzir ela, né? E é um desafio, né, Rui e Diogo, produzir tecnologia aqui, né? A gente está fora do mapa tecnológico, estamos fora do Vale do Silício, estamos fora de um grande eixo como São Paulo, por exemplo, e produzir aqui na Metoc, isso, então captar pessoas, né? E uma das coisas que a gente sempre falou lá dentro da Stara, antes de fazer software e hardware, nós temos que fazer engenheiros, né? E aí nós começamos um trabalho muito forte com as universidades, né, para preparar essas pessoas, construir pessoas, porque hoje a gente está colhendo esse fruto, mas foi um fruto plantado há 20 anos atrás.
né? Então, muitas empresas, elas olham assim, vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal tecnologia, mas a base de tudo está na educação e no ensino, né? Sem ela, você não consegue ter sustentabilidade dentro do negócio. Então, a Stara entendeu muito forte isso e começou a trabalhar muito forte nas universidades da região e fora, né? Santa Maria, até outros países, inclusive. E para captar esse pessoal, né? Vir para cá e esse pessoal nos ajudar hoje a desenvolver essas tecnologias aqui. Então, a gente enxerga muito forte isso, né? Pessoas, tecnologia e processo. Se esse tripé não estiver bem alicerçado, não fica de pé, né? O corpo técnico de vocês hoje tem quantos engenheiros, Cristiano? Hoje a nossa área de P&D, Rui, ela está 270 pessoas hoje nessa parte de desenvolvimento de produto, né? Que é uma equipe multidisciplinar. Nós temos engenheiro agrônomo lá dentro, engenheiro hidráulico, engenheiro mecânico, engenheiro elétrico, engenheiro de software, análise estrutural, design, inclusive muitos designs que vieram da Ubra, né? Então é uma equipe multidisciplinar, né? Então de lá junta todo esse povo e sai um produto, né? É muito legal de ver isso, né? Nós, enquanto universitário também, né, Rui, com alguma experiência, então estou há 12 anos como docente universitário da Ubra Carazinho, passando pelo curso do agronegócio, administração e engenharia de produção. A gente acompanha muito a evolução dos alunos que ali estão empregados ali, né, dentro da Stara, a evolução que eles têm pessoal, profissional e de visão. Então a gente percebe muito, por ser também como uma experiência, né, Rui, de uma universidade privada, um pouco diferente do modelo de uma universidade federal, né? Então a gente acompanha muito que a indústria, as empresas desenvolvem essas tecnologias, esse tripé que você cita aí muito bem, e a universidade ela precisa estar colada nessa tecnologia. Ela não tem hoje, às vezes, um programa ou até um recurso financeiro para buscar em feiras como vocês vão, feiras internacionais também. A gente acompanha, então, e verifica que esse incentivo e esse investimento em capital intelectual é o grande diferencial hoje. E a Stara, a gente percebe também, eu também participei de anos ali com a concessionária, né? Tenho uma experiência da concessionária número 1 da Stara. Então tenho um carinho muito grande pela marca. A gente acompanhou várias transações assim, de mercado, transições e fusões, tudo que aconteceu, tanto na nossa região quanto outras regiões, né? Região central do Brasil, vocês com um impacto muito grande, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil, exportando para 35 países, você cita, né? São 37 hoje. Nessa faixa. Então, esse olhar de evolução da agricultura 3.0, 4.0, 5.0 hoje, com tanta tendência à inteligência artificial, queria que tu trouxesse também, antes de entrar um pouco na pauta principal também, né, Rui? Estamos conversando com o Cristiano Bus, diretor, né, de pesquisa e desenvolvimento da Stara, que vai nos trazer muitas informações sobre a feira da Alemanha, vai nos contar como é que foi aquele grande evento que nós acompanhamos, né, pela rede social e pelos canais institucionais, que lá se pauta e se apresenta, né, Cristiano, muita tecnologia. Então, antes de nós pisarmos nesse tema, entender um pouco mais, assim, qual que é a estratégia de vocês, já nos trouxe aquele tripé. E assim, a visão de futuro que vocês têm, tanto da inteligência artificial, que nos traz então muitas expectativas de futuro para todas as áreas, não só o agronegócio, que o Brasil então ele lidera muitas questões de produções, commodities como soja, laranja, açúcar, cana, enfim, vários processos então que nós precisamos agregar valor. Então nós enxergamos que o metal mecânico, ao qual você se insere um pouco mais, né, na sua experiência, Cristiano, ele sai muito nas últimas décadas como nós estávamos nos bastidores comentando ali, da engrenagem por si só, entrando num sensoriamento, numa visão de futuro, numa eficiência de entregar produtos de durabilidade. Imagino eu o quão complexo é um engenheiro lá que tem que saber qual tinta vai se adequar lá num implemento agrícola de vocês na Rússia, né, a 20 graus negativo, qual aditivo no motor. Então são várias questões que envolvem não somente a operação dessa máquina ou dessa tecnologia se desenvolvendo, mas a essência final ao qual dá alinhamento com o AgroPlus Podcast, que é, de fato, gestão, tecnologia, inovação e sustentabilidade. Então, nesse olhar, como que vocês lá, na hora de analisar o mercado, vocês buscam muitas informações, né, Rui, em feiras internacionais, o que vocês estão enxergando lá que nós precisamos melhorar de forma geral aqui no Brasil? Não só a marca de vocês, mas também uma dica, várias dicas que você pode nos trazer assim, em relação à inovação na agricultura. Muito legal, Diogo. Realmente, esse ano, 2023, foi um ano muito intenso de feiras, né? Fora as feiras brasileiras que foram intensas aqui,
nós tivemos bastante feiras internacionais, né? Então nós tivemos a feira da Farm Progress, Estados Unidos, né? Que é uma feira, para ser a AgriShow americana. Tivemos também uma feira muito grande lá na Austrália, né? Agora recentemente, faz uns 2 meses atrás. E agora, por último, essa feira na feira de Hanover, que ela é sempre em ano ímpar, né? E ela ela acabou pulando a última edição devido ao Covid, né? Então ela acabou represando, né? Todo esse tempo, foram 4 anos que ela represou e acumulou muita coisa, né? Mas a feira, ela realmente é a maior feira do mundo, agrícola, né? Para dar uma ideia para vocês. Fechada também, né? E ela é toda indoor, né? Porque a Hanover nessa época tá lá 1 grau até 0 grau, né? E aí são mais de 2.800 expositores, né? E são mais de 400 mil visitantes, né? De todos os lugares do mundo, né? O mundo se encontra lá. Então, numa semana, né? A feira tem um pouquinho mais de uma semana, tu consegue ter uma atualização global, né? Do que o mundo está fazendo. Porque os grandes players estão lá, não só players de máquina, mas players de indústria química, indústria de biotecnologia, de tudo, né? De agricultura digital. Então, você tem pavilhões só dessa área da agricultura digital, né? Então, você consegue ter uma atualização muito, muito boa, né? E assim, Diogo e Rui, o que foi assim o grande negócio da feira, né? A feira, ela vem buscando muito essa questão eficiência, né? Hoje um agricultor não vai comprar um produto, uma máquina ou uma biotecnologia se ela não vai agregar na última linha do balanço, né? Seja a nível econômico, seja a nível de produção, né? E seja até nível de equilíbrio, como vocês vêm estão fomentando aqui. Então, ela tenta alicerçar nessas 3 áreas, né? Lá foi muito batida essa agricultura verde, né? Que a gente comentou. E como as máquinas estão demonstrando isso, né? Lá se demonstrou bastante máquinas autônomas, né? Todo stand, sim, cada pavilhão tinha tecnologias que eram demonstradas, mas ainda de forma conceitual, né? Não se tinha assim, um produto que estava sendo vendido lá. A Feira de Hanover ela tem uma característica um pouco diferente das feiras nacionais brasileiras, que aqui no Brasil já não tem a característica de mostrar conceito. Na Europa se mostra conceito, coisas que vão vir daqui 5, 10 anos. Aqui no Brasil se mostra um conceito, o agricultor já quer saber quando que faz a entrega, né? A gente não sabe dividir a visão de um conceito com máquina que está na feira para vender, né? Então lá se mostra, lá se tem uma visão um pouco diferente. Então lá a gente consegue enxergar um pouquinho na frente, né? O que está vindo. Muita computação, processamento de imagens, né? Câmeras, seja para aplicação localizada de ervas daninhas, né? Seja para detecção de objetos, né? Para uma máquina traçar rota. A gente enxerga assim que as máquinas, as tecnologias estão vindo com uma tecnologia computacional de visão muito forte daqui para frente, né? Então as máquinas vão começar a interagir não só por guia de GPS ou por acelerômetros para saber os movimentos, mas elas vão começar também a interagir a nível de visão, né? Então, como os carros estão vindo os autônomos aí, né, como a Tesla, né, outros carros que já trazem essa tecnologia, as máquinas agrícolas começaram a olhar. E a agricultura, né, Diogo e Rui, ela tem uma diferença muito grande que quando você agrega a tecnologia nela, ela traz um resultado financeiro muito, muito grande para o usuário, né? É um pouco diferente do carro. Certo. O carro, você agrega essa tecnologia, ela vai te dar um conforto ou segurança, não que isso não vá agregar, mas a máquina agrícola, além disso, você tem um plus que você vai ter benefícios econômicos, né? A gente sempre brinca, ninguém compra um imperador, uma estrela para ir dar volta no centro, passear, né? Compra a máquina para produzir, né? Então a máquina ela tem esse diferencial, então ela é uma grande porta para você agregar tecnologia, né? E o Brasil, Diogo e Rui, tem uma característica legal. O brasileiro, por natureza, ele usa e gosta de tecnologia, né? Se vocês olharem os números, né? O Brasil lidera o número de no Facebook, né? Usuários de Facebook, usuários de WhatsApp, nós somos o número 1. Nós temos mais smartphone no Brasil que pessoas, né? Se nós olharmos assim a tecnologia, olharmos a tecnologia que está acontecendo com os carros, né? Vocês estão olhando aí carros extremamente modernos vindo para o Brasil. Mesmo bioinsumos, né? O Brasil já é líder em bioinsumos. Bioinsumos, né? Então tá aí os biológicos vindo com muita força para cá, né? Então
é incrível como o Brasil usa a tecnologia, e no agro mais ainda, né? Porque o Brasil é um dos poucos países do mundo que faz 2 safras, né? Então ele exporta muito nutriente, exporta muita coisa do solo, e o agricultor tem que repor isso de forma eficiente, mais eficiente ainda que um europeu, que um americano. Então aqui a tecnologia ela decola numa velocidade diferente, né? Nessa parte de digitalização, esse ano nós usamos uma tecnologia que é o que a gente chama de monitor, né? Onde que monitor de alertas, né? Onde que o agricultor ele seta informações que ele quer, né? E a máquina, vamos dizer, lá no plantio, por exemplo, o cara quer setar lá, o meu operador não pode passar lá de 6 km por hora, e não pode, a singularidade não pode chegar tanto, ele seta o que ele entende como um bom plantio. A máquina saiu alguma coisa daquele parâmetro que o agricultor setou, ela alerta no celular do cara ou no smartwatch dele lá, ó, o operador tal cruzou dos limites, né? Se porventura, às vezes acontece, o agricultor não está online ou a máquina não está online, tem um setor de serviço que vai e liga para o agricultor. Ó, o senhor setou lá e a máquina tal do senhor lá está cruzando aquelas informações. E essa tecnologia, ela foi avaliada pelo Prêmio Gerdau, né? E ela ganhou o Prêmio Gerdau esse ano como inovação tecnológica da área digital. Parabéns. Então, é sinal que o agricultor brasileiro, ele está usando aí, ó. Todos nós estamos aí com smartwatch, todos nós estamos com smartphone, né? E o Brasil, ele é um exemplo mundial. A gente sempre acha que aqui no Brasil a gente não usa muita tecnologia, pelo contrário. A gente usa mais tecnologia que os próprios alemães, talvez, né? Então, às vezes a gente tem um pouco essa síndrome, né? Estamos no Brasil, será né? que chegou aqui... Síndrome de vira-lata, né? Não, o Brasil ele dá aula no uso de tecnologia, né? A prova disso é a própria tecnologia da agricultura de precisão no Brasil, né? Então, não sei se respondi a tua pergunta, Diogo. Com certeza. Nessa parte que você comentou de máquinas autônomas, né? Que está evoluindo muito lá. Na tua visão, isso aí acontece porque o agricultor europeu, mesmo o americano, está envelhecendo? O europeu está, acredito eu, que é uma faixa etária média, na casa dos 60 anos, né? E isso cria muita dificuldade de você fazer alguns serviços braçais na lavoura, que exige muito, né? E a própria carência de mão de obra também, né? Na tua visão, isso é fato que talvez atrase um pouquinho em relação ao Brasil, que também temos uma certa carência de mão de obra no interior hoje, mas não tão grave, imagino eu, quanto eles. Uma coisa é fato, né, Rui? Os Estados Unidos, por exemplo, né? Nos Estados Unidos, o agricultor, geralmente, a agricultura é o segundo trabalho dele. Ele é um advogado, ele é um médico, ele vai nos finais de semana fazer a lavoura, vai fazer os tratos dele. Então, por isso que lá, às vezes, a tecnologia ela nasce um pouco antes, como você bem disse, né? Mas ela nasce por essa questão dessa necessidade do produtor ter 2 funções, né? 2 atividades, né? E aqui no Brasil não, né? Aqui é muito característico o agricultor ser agricultor, e a profissão dele, ele faz isso, né? Então ele está mais em cima da lavoura, ele está mais com o olho do dono em cima da lavoura, né? Mas é óbvio, cada vez mais a escassez de mão de obra com qualidade está se diminuindo, né? As máquinas estão vindo com mais tecnologia, máquinas que demandam mais, com atenção em termos de cuidados de sensoriamento, etc. E a mão de obra está com dificuldade de acompanhar um pouco isso, né? Então, a gente tem notado muito a tecnologia como até uma retenção dos filhos do agricultor no negócio, né? Porque o filho do agricultor se identifica com isso, né? Nós lançamos agora recentemente uma semeadora, que é a Guapita, que ela é controlada por smartphone, né? É a primeira máquina nossa que ela é controlada por um celular, né? O que a gente identificou? Que havia um público ali e uma tecnologia que é acessível. Quem é que não tem um smartwatch? Tu baixa o software da plantadeira no Google Apps, lá ou no iOS, né? E tu tem o software da plantadeira em qualquer celular, né? Tu pareia a plantadeira com Bluetooth e sai plantar, né? Ela tem monitor de semente pelo celular, ela tem controle de taxa pelo celular. E aí a gente foi fazer a entrega dessas máquinas no campo. Os filhos do agricultor, o agricultor chegou para nós e disse: meu filho está operando esse negócio e está apaixonado desse trem aí, né? Porque está no celular, ele já consegue ver as informações do celular. Então a digitalização, a tecnologia, ela tem ajudado muito a manter essa nova geração no campo. Ela está sendo um atrativo, né? E isso tem um papel social forte, né?
E cada vez isso vai ser mais forte, né? As máquinas, elas não vão deixar de vir com mais tecnologia a partir de agora, né? Dando um exemplo para vocês, a nossa última estrela. Nós tínhamos uma estrela modelo antigo e agora lançamos um novo modelo. Esse novo modelo, se nós formos olhar, tem mais de 120 sensores nela, comparando com a antiga que tinha 15, né? Então o nível de sensoriamento que a gente tem hoje, a quantidade de informações que se tem ali para fazer um analytics depois, ou fazer... É um grande scanner que está lá no meio da lavoura, escaneando um monte de coisa, né? E agora essa nova geração, por gostar de dados, gostar de analytics, de BIs, etc., ela vai lá e analisa aquilo. Aconteceu um caso essa semana. O agricultor lá do Mato Grosso estava plantando e, pelas informações da planta deles, resolveram mudar os drenos de lugar. Né? Os drenos, porque é uma região de Lucas, do Rio Verde, ali, que é uma região que demanda ter drenos, né? Aqueles drenos já estavam mais de 20, 30 anos lá, e eles viram, pelos dados da plantadeira, que se eles mexessem os drenos, eles iam ganhar mais de 15% na logística da plantadeira, nas manobras, né? E, por exemplo, quem que tinha analisado esse dado? O filho do agricultor. Né? Então, a digitalização está ajudando muito essa nova geração a entrar e ajudar o agricultor a aumentar a rentabilidade, né? Máquina disponível, logística, coisas desse tipo, né? Então, é muito legal de ver essa transformação. Muito bom. Estamos ampliando a nossa visão aí. Já fiz várias anotações, Cristiano, você vê que eu estou notando aqui. Me chama a atenção assim, essa questão de ampliar produtividade, que é o grande foco, que isso traz a essência econômica de qualquer negócio, que nós precisamos, de fato, melhorar a renda do produtor rural. E o AgroPlus Podcast debate com várias pessoas, entidades, empresas, marcas, com esse objetivo de atrair mais a comunicação eficiente do agro, buscando, então, uma melhor economia, uma melhor sociedade. Enfim, no meu ponto de vista, nós aprimorando, né, a gestão, aliado com essa questão de nós ampliarmos a produtividade, ao qual o metal mecânico traz muito bem essa tecnologia que você citou aí, e me chama a atenção muito também, nós temos uma atração para a sucessão, né? Ela é tão jovem, tão conectada, e hoje várias estatísticas nos trazem também que a cada 5 propriedades teria sucessão, as outras 4 tem dificuldade, enfim, tem que arrendar a área, o que vai fazer, arrendar, vender, enfim. Uhum. Como que você enxerga, Cristiano, assim, a nossa evolução em termos de continente, né? Brasil, área agricultável, vocês mapeiam, obviamente, vários indicadores enquanto uma grande metal mecânica para o Brasil. Pô, se eu tenho uma máquina lá, um pulverizador de alta performance, não só para atender lá, às vezes customizado, né, a regiões centro-oeste, mas a gente sabe que o Mato Grosso, Mato Piba, então a expansão deles é diferente do Rio Grande do Sul, o Paraná também, né, tem as suas peculiaridades, enfim, e o mercado externo. Então, nesse aspecto, dentro um pouco também da agricultura 4.0, que a gente vem acompanhando todo esse cenário de crescimento do metal mecânico, tecnologia, e pelo que a gente entende um pouco da questão do 4.0, de nós fazemos uma customização a tamanhos de propriedade, né, a gente percebe também que o Brasil tem uma deficiência de infraestrutura, né, tanto nos portos, ferrovias, rodovias, mão de obra, matéria-prima. Então foi todo esse caos durante o processo de pandemia, né, que ocorreu ali durante a pandemia, ou pós-pandemia, todas essas explosões da matéria-prima nos preços, enfim. Como que vocês, enquanto indústria, você, né, um gestor dessa área que tem que entender TI, inovação, tecnologia, testagem de produtos com as suas equipes lá, de vários engenheiros no suporte. Então, como que fica assim essa visão de futuro? Um Brasil continental, grande expansão tecnológica, de espaço geográfico para produzir, e o mercado dando sopa, como diz o ditado, aí, pronto para crescer, receber. Você bem trouxe que o brasileiro, não só o produtor rural, ele compra a ideia da tecnologia. Isso é um ponto muito positivo para você, ouvinte, aí, entender que hoje o Brasil se destaca então no uso das tecnologias. Então, isso é um ponto positivo, a gente absorve rápido e usa isso de forma eficiente, né? A gente sempre pensa que você traçando um fluxo ideal de processo, você tem um resultado financeiro na ponta adequado. Então, acho que também a grande defesa da tecnologia que eu vejo como professor, como empreendedor do agro, é que um fluxo bem trabalhado, o resultado financeiro, ele vem. Uhum. Então, Brasil, o país, a bola da vez, como que você, a Star, enxerga os nossos próximos 10 anos em termos de crescimento? Até porque eu trago um testemunho aqui em 2006,
eu percebi numa transição aqui de uma grande corporação internacional assume uma empresa, né, de um município vizinho nosso aqui, ao qual na época, lá numa feira Expo Inter, a gente ouviu o valor, né, da transação financeira do negócio. Então veio um grupo, compra uma empresa regional a tantos milhões de reais. Basta passar 18 meses, essa empresa faturava por mês o que custou essa empresa, em números. E logo em seguida, ali, acho que uns 2 anos no máximo, a própria Stara faturando ao mês o dobro daquele valor. Aquilo me surpreendeu de forma extraordinária, porque isso é a visão de futuro. Não é só o fluxo de caixa de um negócio rural, mas assim, vocês que têm que pensar em tudo isso. Será que cabe no bolso do produtor um autopropelido de R$1 milhão ou uma colheitadeira de outras marcas, né, que tem no mercado a 2, 3 milhões? Isso é algo difícil, às vezes, de mensurar, e vocês têm que tomar as decisões de pesquisar isso, testar, colocar no mercado e isso ser viável tanto para a indústria, mas também viável para o produtor rural, que é o nosso objetivo, né, Rui? Trazer informações para que você, produtor rural, se aparelhe mais de informações e aumente a sua renda. E para isso precisamos, logicamente, estar sendo apoiado de todos os lados. Política, geopolítica, economia, entidades, empresas, organizações não governamentais, buscando esse mesmo objetivo, viabilizar a nossa segurança alimentar. Então, resumindo, qual que é o futuro da nossa década, pensando em Stara, Cristiano e a visão de vocês? É uma pergunta bem ampla, né, Diogo? Mas, assim, lhe respondendo, né? Nós tivemos a oportunidade, nesses últimos 20 anos, de conhecer, sei lá, mais de 30 países ao redor do mundo, né? E quanto mais a gente viaja, Diogo, mais a gente tem certeza que aqui é o lugar, sabe? Volta e meia as pessoas me perguntam, Cristiano, qual é um país assim que tu escolheria para viver se tivesse oportunidade? Eu disse, Brasil, né? Cara, nós estamos num paraíso. O Brasil é o paraíso do agro, não tenho dúvida disso, cada vez está mais claro, né? Vamos lá, nós podemos dobrar nossa produção sem mexer com uma árvore, né? Hoje, se nós olharmos, por exemplo, as áreas de pastagem, a gente vê uma transformação muito grande, né, no Brasil. Inclusive existem até políticas já bem direcionadas a isso a nível federal, de beneficiar ou fomentar essas áreas que são de pastagem para você colocar grãos e consorciar isso de alguma forma, né, sem haver um impacto, né. E aí, para fazer isso, como é que faz? É com tecnologia, não tem milagre. Como é que você vai corrigir um solo degradado já por anos lá? Você vai ter que botar tecnologia pesada ali. E o Brasil tem essa tecnologia. E o Brasil não depende de ninguém para essa tecnologia. Ele domina essa tecnologia totalmente. Então isso, Diogo, assim, lhe respondendo, eu vejo... nós vemos um futuro brilhante, né? É óbvio que existem desafios, né? O Brasil é um país de altos e baixos, né? Tá aí, agora estamos passando por um momento de baixa. Mas, como diz um ditado do nosso presidente do Conselho, seu Gilson, né, uma história do anel, isso também passará, né? Um rei, é uma história, né? No leito de morte, entregou um anel para o filho, né? E disse, meu filho, tu tira esse anel só 2 vezes na tua vida. Quando tu estiver ótimo ou quando tudo estiver ruim. E o filho botou o anel no dedo, o pai morreu. Certo dia, estava uma seca, desgraçado, um terror, né? O reinado, assim, né? Peleando, ele foi lá, lembrou, né? Tirou e deu no anel, né? Tava escrito, isso também passará. Botou o anel, passou, voltou a bonança, né? Aquela loucura. Lembrou, o pai falou, quando tiver tudo ótimo, é para tirar o anel e ler, né? Tirou o anel e falou, isso também passará. Então a agricultura é isso, né? O agricultor, ele trabalha numa indústria céu aberto, ele tem que buscar, ele compete com o agricultor lá de Chicago, com o agricultor lá de Hanover, com o agricultor lá da Austrália, né, lá na região de Perth, na região de Melbourne, e ele tem que produzir de forma mais eficiente, com 2 safras, né? Então a gente enxerga que aqui é um cenário muito promissor, né, em termos de futuro, em termos de tecnologia, e principalmente essa expansão que vai se existir nessas áreas de pastagem que está aí, né? E de forma equilibrada, né? A gente vê muitos agricultores, por exemplo, usando fortemente, por exemplo, biológicos, né? Inclusive essa nossa última plantadeira que a gente lançou, ela já sai com o sistema de aplicação de suco de série, de fábrica, né? Já tudo controlado, o cara pode inclusive fazer até taxa variável de inoculante, se ele quiser, pelo computador da máquina. E isso
criando uma sustentabilidade positiva, né? Agora, é óbvio, o cara não vai comprar uma máquina nossa porque ela é verde-laranja, ou porque ela é produzida em Nametoc, ou não. Ele vai comprar a máquina, se a máquina trazer resultado dentro do contexto dele, né? Que você falou, como é que um agricultor compra uma máquina lá de 1 milhão? Né? A gente é bem claro isso. Todas as coisas que a gente faz no desenvolvimento do produto lá, Diogo, a primeira pergunta que a gente faz, o que o agricultor vai ganhar com isso? Ótimo. Essa é a primeira pergunta, né? Porque engenheiro tem a síndrome de fazer coisa para engenheiro usar, né? E começa a botar um monte de penduricalho e tendel. E a pergunta que a gente faz, muito bem, é bonito isso, né? Uma tecnologia que enche os olhos. Agora, o que o Rui, como agricultor, vai ganhar com essa tecnologia lá na ponta, né? E essa pergunta, ela é simples, mas ela dá um direcionador muito grande para o produto, né? E às vezes, lá no escopo, isso já é muito bem definido. E às vezes a gente pergunta, porque às vezes nem sempre a gente tem a resposta. E a resposta está com o agricultor, né? Então, por exemplo, lá na Star a gente tem como uma ordem, né? Mais de 30% do nosso tempo nós temos que estar viajando a campo. Mas não viajando em feira, né? Viajando no campo, lá botando as botinas no meio da lavoura, né? Agora, antes de ir para Hannover, eu dei um giro grande a campo no centro-oeste para ver como é que estava o plantio lá. E cavocando, né? Abrindo trincheira, fazendo CV. E lá está a terceira verdade. A verdade verdadeira que a gente chama. Que Esse acho que é um grande diferencial da Stara, porque tem um exemplo agora de um outro concorrente de vocês que está começando agora a botar um centro aqui no Brasil para dar uma tropicalizada nos equipamentos deles, né? E fazer justamente isso que a Stara já faz há um bom tempo, né? Que ajuda muito no melhoramento, inclusive, das máquinas, né? Das próximas gerações. Então, lá está o melhor engenheiro é o agricultor. Então, ele tem as respostas, né? Nós, como indústria, nós temos que traduzir isso no produto. Então, a empresa que consegue traduzir isso da melhor forma possível é a empresa que consegue fazer o negócio acontecer. Não é porque ela é verde e laranja, né? É porque ela entendeu, de certa forma, aquelas dores e traduziu no produto, né? Então, na nossa visão, isso é bem claro, né? Isso tem que estar desde lá do projetista que está lá desenhando, às vezes, e vai pensar assim, tá, mas o agricultor vai ter que tirar esse filtro da máquina, né? Como é que ele vai acessar com a mão ali? E quanto tempo ele vai levar para tirar esse filtro na hora que talvez dê um problema na máquina? Ele começa lá da base até a hora de estar na feira, né? Então, é uma fórmula simples, sem muito rodeio, mas é o que permite, muitas vezes, o produto ter sucesso ou não, né? Então, a gente nota assim, que, às vezes, na própria feira de Hannover, né, tinha muitas coisas lá que é para os olhos, né? Para você olhar lá, isso aqui faz isso, faz aquilo, né? Tinha uma máquina lá gigante lá no stand lá, que é a Nexat, acho que você já deve ter visto na internet ela. É uma máquina que é para revolucionar a agricultura, que ela vai ter tráfego controlado, que ela vai andar todas as operações, né, dentro de um frame único da máquina, onde que o cara coloca a plantadeira nela, coloca o pulsador, coloca a colheitadeira, né? E aí é muito legal, né? Mas aí começa a ir para os números, né? De o que você é fera nisso. Parei, mas fecha a conta ou não, né? Isso o tempo vai dizer, né? Às vezes tem tecnologias que o tempo vai se encarregar de responder. Mas o agricultor hoje ele é muito inteligente, né? Ele sabe fazer esse cálculo muito bem. Ele sabe analisar o que realmente fica de pé. E então isso é uma coisa que a gente tem que sempre cuidar, né? Não fazer tecnologia para os olhos, e sim tecnologia para rentabilidade e sustentabilidade daquele agricultor, né? Então, essa é a visão que a gente tem de Brasil, e essa é a visão que a gente tem de produto, Diogo. E assim, Cristiano, nessa linha, Brasil, como América do Sul, é o principal responsável, mesmo que a Argentina agora, nessa transição, né, ela sempre foi um player muito grande e representativo em soja, algumas décadas atrás, né? O Rui conhece bastante a questão do solo também lá, né? Eles têm um solo privilegiado. Vocês que também pisam na América do Sul, enfim, acompanham, né? Então, queria já trazer um reforço para o pessoal, nossos ouvintes aí. A gente ouve muito a palavra e a expressão, tu podia também explicar um pouco melhor para os nossos ouvintes, que não tem tanta ligação e interpretação com alguns termos, né? O pós-venda e o marketing da Stara, né? Então, a gente aprende muito com vocês lá. É um case de sucesso, onde que eu queria reforçar que a Stara não está lá no pós-venda apenas para trocar aquele filtro. Então, ela vai com aquela visão de aprimorar a tecnologia, a necessidade, a velocidade que o produtor tem lá, aquela ansiedade da janela de plantio, de colheita, enfim, de algum manejo na pulverização. Então a gente percebe muito bem que vocês, enquanto
pós-venda, né, que a gente acha que às vezes, né, o termo poucos entendem, nem todos estão no setor e entendem o que significa esse pós-venda. Queria que tu trouxesse um pouco mais também disso, nesse gancho que você deu o exemplo, de a todo momento vocês estarem preocupados, né, em sanar algumas necessidades e abrir, né, colocar esse tapete vermelho para que o produtor venha aqui, ó, nos ajude a montar um produto, a desenvolver. Acho que essa é a grande mensagem que fica também no podcast, né, do pós-venda da Stara. E, em meio a tudo isso, todo esse marketing que vocês desenvolvem muito bem, né, tanto lá do campo, da indústria, recebendo os alunos, né, os seus concessionários, o produtor rural final também, que é o comprador dessa tecnologia, a gente acompanha isso, né, tem vários contatos na indústria, vocês recebem sempre de braços abertos. Nós queríamos deixar esse registro, né, Rui, que isso é muito importante para todos e que o produtor rural fique mais à vontade ainda, né? Chegue lá, aperte o Cristiano quando ele vai visitar a equipe dele. Tivemos outras experiências quando você citou aqui a questão da tecnologia hoje que está disponível, né, do produto biológico ser aplicado diretamente na plantadeira hoje com agricultura de precisão e taxa variável, enfim, né, toda essa evolução. Nós tivemos junto aí há uns 2, 3 anos atrás numa propriedade rural, né, vocês foram lá com a equipe de engenharia, foram ver lá um case e tá aí, né, gente, o produto ele é lançado de forma rápida, porque vem essa necessidade e, logicamente, esse casamento que vocês, né, expressam para a sociedade rural é muito importante e acho que, né, Rui, isso é importante até para reforçar os nossos alunos, quem se interessa no agronegócio e vai engajar também nesse setor com grandes oportunidades. Então está aqui sendo dito pelo Cristiano Bus, que viaja o mundo inteiro aí também com a sua empresa, enfim, representando a tecnologia da Stara. As oportunidades estão aqui no Brasil, na região, no Rio Grande do Sul, no Centro-Oeste. Então, você, né, seja acadêmico, profissional do agronegócio, produtor rural, sucessor, veja, né, as possibilidades de você gerenciar, né, um plantio numa plantadeira, você ter uma assistência remota da fábrica. Conheço alguns, né, profissionais que comentam conosco lá que o produtor rural está sendo monitorado no bom sentido com a sua máquina lá. Então, eles estão acompanhando enquanto fábrica todo o desempenho, né, Cristiano, dessas máquinas, dessas tecnologias. Isso nos deixa muito satisfeito em relação... Eu, enquanto um gestor financeiro, também entro muito nessa questão da análise da viabilidade do negócio rural. É muito importante esse olhar financeiro, porque é o que vai nos sustentar também a manutenção da agricultura. É muito mais interessante numa micro-região que o produtor rural ele consiga se aprimorar de forma tecnológica, do que ele tem que jogar a toalha, entregar a sua propriedade num arrendamento para um grupo maior, que tem lá suas vantagens, a sua eficiência, enfim, né, o seu core business, que a gente chama, né? Então, nesse sentido, a nossa força, a nossa união, o nosso desejo é que o produtor rural, seja ele pequeno, médio e grande, ele consiga se blindar com tecnologias, com gestão, com inovação, para que ele mantenha esse patrimônio e ele siga como sucessão, né, essa nova cabeça dessa juventude hoje, ao qual temos, né, várias experiências, né, Rui, com os nossos alunos. Então, eles querem isso, Cristiano. Realmente, eu acho que é uma acertada de vocês, né, é fazer essa integração, né, com esse uso, já está na palma da mão, muitas tecnologias. Então, a agricultura, né, ela precisa disso cada vez mais, e a gente está aí trazendo debates que envolvem questões ambientais, tecnologia, gestão, a questão também do crédito verde, o crédito carbono, as novas tendências, e a gente percebe que o metal mecânico ele é uma força muito grande, assim como o agroquímico, o biológico, né, o processo financeiro do seguro rural, as políticas de crédito hoje, tanto a questão também da exportação precisa ser aprimorada no Brasil. Então vejam só, nossos prezados ouvintes, que é um fluxo, é uma engrenagem que precisa estar sendo refinada cada vez mais, e me parece muitas vezes que a sociedade entende, Cristiano, que fala em tecnologia, é a máquina só, né? Enxerga lá aquele autopropelido, a plantadeira, o graneleiro, o trator, a colheitadeira, né? Todo o caminhão, aquele, né, transportando o grão. Então, mas muito disso, né, Rui, queria que tu trouxesse também depois na sequência a importância que é o grande ativo no agronegócio, um dos principais, que é o solo. Então, é a terra fértil que nós temos em expansão, como cita o Cristiano. Então, podemos dobrar a nossa produção sem derrubar árvores. Então, o país ambiental é esse. Ao mesmo tempo que vocês, com essa visão de respeitar os recursos naturais, buscando fazer mais com menos, eu fico apavorado quando vejo alguns vídeos aí de várias tecnologias, né? O que vem pela frente, né, Cristiano, na questão da pulverização. Sabemos que as empresas pesquisam muito isso, tanto a aplicação direcionada, evitar, né, o desperdício daquele defensivo agrícola.
e ele ser aplicado somente onde ele tem que ser aplicado, isso gera assim, um ativo e uma economia financeira extraordinária e ambiental. Hoje, vamos pulverizar uma área, né, a varrer, como diz o ditado. Poxa, mas se nós conseguirmos fazer a precisão disso, pensa onde que isso chega no quesito ambiental e econômico. Então a gente percebe muito que vocês olham para isso diariamente. Nós estamos aqui trazendo também um feedback, estamos a campo com os produtores rurais também. Vocês conhecem alguns da região aqui, que são os garotos propagandas também, que aderem às tecnologias, e sem eles também a gente não consegue comunicar. É importante que você, produtor rural, né, cada vez mais dê esse passo, né, na tecnologia, apostando firme. Estamos aqui enquanto região, enquanto fábrica, enquanto, né, todo o suporte de várias marcas, enfim, a tecnologia está aí para nos ajudar a defender e trazer resultados para manter a renda, né, minimamente em crescimento, para que essa manutenção dos produtores rurais brasileiros siga nesse palco. Então o Brasil, sim, é o país do futuro na agricultura. Isso é muito difícil, né, Cristiano, tirar essa bandeira, e você que já viaja bastante aí está nos afirmando isso, e é uma satisfação para nós recebê-lo aqui. Então, nesse aspecto, Rui, vamos trazer um pouco mais aí as questões da feira, né? Fica bem à vontade aí para apertar o Cristiano aí. Cristiano, eu, sabendo que nós íamos fazer a entrevista, né, eu dei uma olhada então no site oficial da feira de Hannover, né, da Agritécnica, e me chamou bastante a atenção a questão, além de inovação tecnológica, né, a questão de tecnologia verde, tá? O que seria essa tecnologia verde na visão deles? Uhum. Isso é uma boa pergunta, né, Rui? É um assunto sim que ele está aos 4 cantos do mundo, não só lá em Hannover, né? Está aqui no Brasil em alguns lugares, está aqui também na feira da Farm Progress, está na Austrália, está em outros lugares. Só dando um exemplo, estava lá na Austrália, e na Austrália tem um problema gravíssimo com água, né? Um país seco, tem 300 a 400 milímetros de chuva por ano lá. Imagina ser agricultor lá, então, se a gente acha difícil aqui, né? Então, só vivendo na carne lá... 300 milímetros dá aqui em 2 dias, nas últimas 2 semanas aí, né? Sim. E agora o governo, porque não tem muito milagre, se tiver que botar sistemas de irrigação nos anos 70, né? Houve uma expansão muito grande de pivôs na Austrália nos anos 70, e o produtor tem a licença, ele pode explorar, né? Seja de rios ou ou ele faz as suas áreas de captação. Isso é uma coisa que chamou muita atenção. Às vezes o cara tinha lá áreas de captação de mais de 200 hectares, né? E aí agora, né, lá, o governo começou um programa para recomprar essas licenças dos agricultores para desligar os pivôs, né? Porque está começando a dar problema nos rios, etc., né? Porque lá realmente a água tem mais dificuldade de acesso. E aí o agricultor se pergunta, ok, mas e como é que nós vamos produzir alimento? Né? Então eu vejo assim, a questão da sustentabilidade, a agricultura verde, ela tem que ter um equilíbrio, né? Nem tanto para um lado, nem tanto para o outro, né? Ela tem que ter um termo de equilíbrio, porque se nós olharmos para a história, né, todas as civilizações do mundo desapareceram principalmente por causa da comida, né? Se olharmos lá para o Egito, olharmos para outras civilizações, né, que foram anteriores a nós aí, o alimento sempre foi a base da sociedade. E as grandes guerras, inclusive. Grandes guerras, né? Então, não tem milagre, né? Esses dias estávamos lá na Holanda, protestos dos agricultores com trator no meio das estradas lá, porque o governo está, né, querendo sufocar os agricultores, né? E aí se pergunta, como é que vai produzir alimento, né, na Holanda? Como é que vai acontecer com a inflação? Como é que sustenta, você que conhece muito de números, né, Diogo? Como é que você equilibra uma sociedade, uma economia sem alimento? Então, lá na feira, como você me perguntou, em Hannover, né, os alemães, eles são reis, assim, de apontar dedo para nós aqui, mas se a gente vai lá ver, eles estão com um distribuidor de fertilizante jogando ureia no rio lá dentro, porque as bordaduras deles lá não tem essa história aqui que nem nós temos, que tem que estar tantos metros de um rio ou de uma nascente, algo desse tipo, né? Lá, se der para pulverizar com o trator dentro, ele faz, né? E daí vem depois apontar em nós aqui. Então o Brasil... Inclusive eles não respeitaram o Acordo de Paris, né? Eles religaram, né, as termoelétricas à base de carvão, altamente poluentes, né? Então é bastante contraditório, né? Querer eletrificar, por exemplo, automóveis, né? E ao mesmo tempo ligar isso à base de carvão.
Uma questão que foi até interessante, no final do ano passado nós tivemos a oportunidade de fazer uma imersão no Vale do Silício. Ficamos 20 dias lá no Vale do Silício e lá é o berço do carro elétrico, é o berço da tecnologia, né? Visitamos empresas grandes como a Apple, Google e assim vai, né? E lá tu chama a atenção quando tu vê um carro a combustão. Tu vê pelo escapamento, aquele carro ali é com motor, né? Porque é tudo elétrico. E aí tu liga a TV no hotel, o governo pedindo de joelho para os caras desligar os carros das tomadas, né? Porque é exatamente isso que você está falando, né? Então, gera energia, né? E aí vamos dizer, o Brasil, como você bem falou antes, né, Diogo, 85% da energia brasileira é limpa, né? Seja por rios, seja por solar, seja por eólica, né? Então, o Brasil, na verdade, gente, ele dá aula de ESG. O problema do Brasil se chama marketing. Eu digo que o Brasil aprender a fazer marketing como faz os americanos, os europeus, nós vamos ser os caras, né? Então, nós damos aula no mundo, Rui. Quando a gente vai a campo visitar um agricultor, seja onde for, tá? Qualquer lugar do planeta tu vai ver que aqui no Brasil se dá aula de sustentabilidade, de ESG, sem fazer marketing, né? Então, a feira lá, ela dá uma forma, né, do agricultor europeu assim, não, mas nós temos a tal tecnologia, o tal sensor aqui, o tal, para que é verde, não sei o quê. Cara, nós já estamos usando isso há muitos anos aqui no Brasil. Muitas tecnologias a gente viu lá, como novidade, etc., já se usa no Brasil, né? Por exemplo, os próprios biológicos, né? O plantio direto, a tecnologia que, por exemplo, a gente lançou do zero amassamento, né? Que você, aonde vai passar o pulsador, a plantadeira não larga a semente. Isso não tem lá, né? Então, a economia que isso gera, a economia de semente, né? Economia, uma série de questões, né? Então, eu vejo assim, o brasileiro, por ser um usuário nato de tecnologia e também por ter já no nosso DNA essa questão de proteção, né, que a gente tem no meio ambiente, etc., e é sempre nessa busca da sustentabilidade, mas de forma equilibrada, acho que esse é o ponto, né? E não uma forma, seja ela para fazer marketing. Forçado ou marketing apenas, né? Nisso nós podemos ficar tranquilos. A nível de mundo, o Brasil hoje é um case de sucesso. Esses dias eu estava assistindo um documentário na Netflix que fala sobre essa questão de sustentabilidade e ESG no mundo, e um americano falando que eles foram inventor do plantio direto. Que o plantio direto eles começaram lá em 2000 nos Estados Unidos, né? 2010, 2011, que o plantio direto... Cara, quantos anos faz plantio direto? Que ruim, né? E agora os americanos são criadores do plantio direto. Então, esse é o marketing que nós brasileiros temos que aprender, né? Então, quando a gente começa a mostrar, quando a gente faz essas viagens, começa a mostrar o Brasil real, o pessoal não acredita. Não, mas não pode ser verdade isso, né? Então, isso que é o legal quando você tem uma empresa, né, como outras demais, não só a Stara, mas que estão levando um pouco essa bandeira do Brasil. Hoje nós estávamos com o vice-presidente, ex-vice-presidente de engenharia da Embraer, aqui na Stara, o seu Emílio Matsuo. E o cara tinha 4.200 engenheiros ligados nele para fazer avião. Nossa. E eu comentei para ele, nós pegamos um avião lá de Hanover, né, para a Suécia, era um E2 195 produzido por brasileiros. Cara, dá um orgulho tu entrar num avião brasileiro, né, atravessar países lá com tecnologia nacional, né? Que marketing está fazendo disso, né? Isso serve não só para agricultura, sim, mas para N outras áreas. Então a gente tem muito assim de valorizar, né, o que os gringos estão fazendo, os americanos, os europeus, e a gente não olha para nós, né? E às vezes valoriza o que está sendo feito lá fora e não olha aqui dentro. Então eu acho que essa é a mensagem, sabe, Rui? As feiras são muito legais para ver tendências, etc., né? Mas nós, como brasileiros, nós temos que saber melhorar esse marketing nosso. Nessa mesma linha da feira, me chamou muita atenção um aspecto que o quanto que eles valorizam o produtor deles, né? Ao ponto deles falar em heróis do campo, né? Por duas vezes eu vi no site deles eles falando em heróis do campo. E aqui a gente, né, muitos influencers, muito da imprensa, em vilões do campo, né? Então são duas coisas exatamente opostas, né? É muito estranho isso, porque a mim me parece que o americano e o europeu, eles valorizam muito a questão de comida, né? Principalmente o europeu que passou fome, né? E nesse sentido,
Nós aqui ainda temos que nos defender, né, de muitas coisas, né, que o produtor é o desmatador, é o que mais usa veneno, que é, né, o mais errado, né, e eles lá valorizando o produtor, né, chamando de heróis. Eu não sei se você teve essa percepção também, né, o quanto que eles valorizam a atividade do agricultor. Exato, volta um pouquinho nessa questão desse marketing nacional, né? E essa questão que eles falam muito do equilíbrio que eles têm lá, que eles protegem, né, etc. Foi um trabalho que se começou há 30, 40 anos atrás na Europa, né? Não é um trabalho de hoje, né? Então isso vem de gerações já. E eles pontuam muito forte isso, né? Por exemplo, teve uma época que se começou muito com a questão de orgânicos, né? De alimentos orgânicos, tinha um prêmio para os alimentos orgânicos, né? A França puxou muito forte isso. E tu ir no mercado, por exemplo, já metade do mercado era alimentos orgânicos, que você pagava um valor bem mais alto para ter aquele orgânico, né? E a gente, por exemplo, nas últimas viagens que eu fiz, nós fizemos, a gente já viu reduzir um monte os alimentos orgânicos nas gôndolas. Isso é sinal o quê? De novo, né, Diogo? É o equilíbrio. Uma inflação dispara. Os europeus nunca viram uma inflação do jeito que estão vendo agora, né? Faz 20 anos que a gente vai para os Estados Unidos. A primeira vez que eu vou para lá que eu pago mais cara a gasolina lá que no Brasil, né? Então a inflação que esse pessoal está vendo lá nunca existiu, né? Inflação de 2 dígitos, né? Quando se falava inflação de 2 dígitos nos Estados Unidos, Diogo? Então volta o equilíbrio, né? De tu já ver menos orgânico nas gôndolas, tu começa a ver que não adianta, não tem mágica, né? Então, e quem equilibra isso é o agricultor no final do dia, né, Rui? Para exatamente isso. E aí há essa valorização. Precisamos de ti, agricultor. Como herói, né? Como herói para equilibrar a inflação, para equilibrar a economia, né? Porque é a base da sociedade. Então, é um mecanismo bem simples. Depois que tu entende ele, tudo faz sentido, né? Então, às vezes, por isso que quando você começa a entender um pouco mais esse mecanismo, né, Rui, a gente começa a entender, não, para aí, vamos lá, nós vamos fazer coisas para marketing, né, ou seja, para que marketing é importante também, é óbvio, mas vamos fazer coisa para agregar para o nosso país, para agregar para o agricultor, para ele comprar realmente equipamento e se sentir fiz um bom investimento, né? E eu acho que isso serve para tudo, né? Para os biológicos, para a biotecnologia muito forte, né? A gente viu lá na feira, por exemplo, uma empresa de biotecnologia que lançou agora, que já está inclusive em testes no Brasil aí, foi até publicado, acho que nas mídias do LinkedIn, por exemplo, um milho mais rasteiro, né? Para facilitar a aplicação, para facilitar até a questão de população, controles de pragas, etc., né? Isso está vindo, já veio uma vez, está voltando de novo. Por quê? De novo, sustentabilidade. Mas sustentabilidade olhando para o equilíbrio do negócio, né? Então, equilíbrio financeiro, equilíbrio de você se manter no negócio. Então, assim, muito se vem com esse marketing, né, do verde, legal. Todo mundo quer isso, né? Os nossos filhos, né? Todo mundo busca, mas a gente nota que no final do dia o que fica de pé é quando tem esse equilíbrio para o bem, seja ele econômico, seja ele de produção, né? Então essa é uma visão clara, né? Que a gente tem que sempre olhar para a empresa, para o produto e para o agricultor, né? Muito bem, estamos pautando inovação e tecnologia com Cristiano Bus, diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da Stara, uma grande indústria de metal mecânico e implementos agrícolas, trazendo informações da feira na Alemanha, em Hannover. E concluindo aqui, Cristiano, que há poucos minutos conversamos que um dos principais ativos da agricultura brasileira é o solo, tudo que envolve aqueles manejos, as máquinas, as tecnologias, mas agora, ouvindo você falar, e até por provocação do Rui lá, né, como que lá na Alemanha, na feira, eles tratam, então, os agricultores como heróis. E nós aqui, o que temos que fazer para explanar mais isso, reacender na nossa agricultura, que, de fato, o principal ator dessa novela, desse filme, que tem que estar no palco, é o produtor rural. Então, hoje, conclui-se que o principal ativo da agricultura no Brasil é, de fato, as pessoas. Esses produtores rurais, que são heróis, que nada melhor e mais responsável do que eles cuidar do nosso meio ambiente. 85% matriz limpa, 66% da nossa
no nosso território brasileiro preservado dentro das propriedades rurais. Temos uma legislação ambiental extremamente rígida, sendo cumprida. Outros países, como você cita aí, não dando muita bola para isso, nos apontando o dedo. Então, a mensagem que fica no final do nosso programa sobre inovação e tecnologia é que sim, você, pessoa, produtor rural, o principal ativo da agricultura brasileira, basta se munir das ferramentas. Inovação, tecnologia, gestão, conhecimento de mercado, um agro se comunicando melhor, e essa é a nossa essência do AgroPlus Podcast. Sinta-se à vontade, Cristiano, para deixar uma mensagem final, né, o seu incentivo aí para os nossos ouvintes, telespectadores, em especial os jovens aí que você acompanha como sucessores do agro nas propriedades rurais, os funcionários da indústria, simpatizantes do agro aí, estamos de portas abertas na universidade, na indústria, na cadeia produtiva do agronegócio, buscando mão de obra qualificada, mas para que essa qualificação ocorra, você precisa se informar de forma correta, buscar o conhecimento ideal e se agarrar em empresas e marcas e gestores, empreendedores aí que trazem mensagens com valores, trazendo assim de fato um compromisso, que a gente sente muito isso na missão, na visão de vocês, com o produtor rural, que tem essa responsabilidade de dar segurança alimentar para o Brasil, mas também para o mundo. Muito legal, Diogo e Rui, né? Passou muito rápido o tempo, né? E foi um bate-papo bem joia. A gente enxerga isso como uma oportunidade, né, Diogo, de estar aqui hoje comentando um pouquinho disso, né? Mas como você bem falou, né, a base é o agricultor. Ele é o nosso chefe. O seu Gilson, o Atila, eu sempre falo, né? Nós não somos o chefe de vocês. O chefe de vocês é o agricultor. Então escutem eles, né? Façam o que eles pedem. E a gente sempre fala assim, né? Um cliente, um agricultor, ele não abandona uma marca quando ele está insatisfeito. Ele abandona pessoas, né? As pessoas, seja elas das empresas, como por exemplo nós da Star, quando a gente vê muitas vezes um agricultor saindo de uma marca e indo para a nossa, ele não está abandonando a empresa X, ele não está abandonando o produto Y, ele está abandonando as pessoas daquela empresa, né? Então as pessoas é a base de tudo, a base da agricultura, é a base das empresas, da tecnologia, as pessoas que fazem realmente a diferença de qualquer negócio, né? E aí que nos dá mais orgulho, né? O Brasil tem pessoas fantásticas, né? Agricultores fantásticos, e a gente tem que terminar, Diogo e Rui, com a famosa síndrome do Guaipeca, né? De achar que aqui a gente não protege a natureza, que aqui a gente não produz tecnologia, que aqui não tem máquina moderna, que aqui não tem solo, que aqui não tem clima. Nós temos que terminar com isso, né? E realmente ter certeza que o Brasil é o grande lugar, que tem pessoas fantásticas, né? Como vocês, como profissionais aqui, né, que fazem o Brasil dar certo. Esse é o Brasil que dá certo, né? E nós se orgulhar disso e perpetuar isso. Esse é o nosso grande dever para as próximas gerações que estão vindo. Então, muito obrigado. Contem sempre com nós lá na Star, é um prazer, né? Muito obrigado sempre pelo suporte que vocês nos dão. Volta e meia a gente liga para o Rui, estamos com uma dúvida aqui, o que tu acha, né? E o Rui vai lá e nos dá vamos às vezes a campo também. Então isso é muito gratificante de poder ter pessoas assim que nos ajudam nessa jornada para construir um Brasil e uma sociedade melhor. Obrigado pela presença, pela audiência de todos. AgroPlus, o seu podcast do agro, pautando inovação e tecnologia. Fique ligado nos próximos episódios.